Essas são as máquinas BC 2603, de 3 agulhas, e a máquina BC 2600, 2 agulhas. Esse é um vídeo direcionado a técnicos de máquina de costura, que a seguir vou explicar toda a regulagem de cêntricos, barra agulha, looper e todas as regulagens necessárias para que a máquina funcione corretamente. A primeira medida que a gente tem que tirar na máquina antes de começar a regular ela é aqui a distância do pino bola, se é 18 milímetros, essa distância, tá? É daqui, esse ponto até no começo aqui da bola aqui, certo? Muito importante. Agora o segundo passo é nós colocarmos o outro pino bola também na distância certa aqui, que ele é responsável pelo curso da barra da agulha, e a distância aqui embaixo, aqui, é responsável pelo curso do looper, certo? Então aqui na máquina de 3 agulhas nós temos aqui exatamente 8 milímetros, certo? Na máquina de 2 agulhas essa medida é 9 milímetros. Por esse parafuso Allen aqui, é uma abraçadeira desse conjunto da barra da agulha. Aqui a gente solta e centra o movimento da barra, ó. Ele não pode bater em cima e não pode bater embaixo. Então é dividido mais ou menos para ficar a mesma distância tanto em cima como embaixo, centralizar o movimento da barra. Agora, em primeiro lugar, antes de começar a regular a máquina, nós vamos regular esse parafuso aqui. Ele é excêntrico, tá? Ele faz com que o dente ele fique um pouquinho mais alto na frente que atrás, pouquinha coisa ali, ó, nessa posição ali, tá vendo? Uma vez estando na posição certa, você chega e aperta o parafuso do pino excêntrico. Agora nós vamos primeiro centralizar as agulhas na chapa, né? A gente vê que está um pouquinho deslocado, né? Aí já vamos acertar essa posição. Aí o que a gente pode fazer, no caso, segura o piloto, solta a braçadeira. Aí soltamos aí também a fixação da barra. Aí a gente pode ir girando a barra, porque o furo é um pouquinho excêntrico, tá? E a gente vai daí por tentativa até achar a posição que ela vai centrar bem. Aí também repor a braçadeira, apertamos a braçadeira, o piloto ficar firme e voltamos a verificar. Aí, ó, viu? Ó, centrou, ó. E também no sentido aqui. Aqui tem que ter uma folguinha, certo? Mais ou menos paralela com o furo na frente, tá? Uma coisa importante que nós temos que medir, ó, é a altura do looper no suporte aí da base do eixo até a cabeça do looper, tá? Deixamos aí em 68,7, no máximo 69, tá? Essa altura ali. Para facilitarmos também a medida da altura do looper, podemos pegar o suporte, tiramos fora da máquina, né? E medimos exatamente dessa forma, 68,7 milímetros, chegando ao máximo de 69, né? Feita essa regulagem, em seguida nós colocamos esse parafuso aqui encostado no fundo do looper, para que quando depois a gente retira o looper, ele sempre fique na altura certa, na regulagem que a gente fez. A gente cola com o Loctite 271 trava-rosca, né? Ou qualquer outra marca de trava-rosca, certo? Agora temos que regular o movimento do looper, a ida e a volta do looper. Então,
Primeiramente gira sentido horário até que o nosso looper chegue rente agulha. Aí deu rente. Paramos, colocamos o gabarito na parte superior da base, certo? Aqui continua na mesma posição. Agora viemos na polia e giramos ao contrário. Antes giramos para frente, agora é o contrário. Aí nosso looper vai começar a voltar. Ele voltando, ó, veja, voltando, giramos até o gabarito encostar de novo em cima. Encostou, observamos, ó, ele não ficou alinhado rente e agulha como na primeira posição. Ó, na ida ele fica rente, na volta ele parou aqui. Então nós temos que regular isso. E essa regulagem é feita através desse excêntrico aqui, tá? Adiantamos ou atrasamos conforme necessidade. Agora, efetuando a regulagem, solta um pouquinho o parafuso, segura e a gente adianta ou atrasa um pouquinho. Isso, vamos fazer novamente a verificação, girando no sentido horário. Quando o looper avança, vamos deixar ele aqui, ó, aqui bem rente, ok. Vamos colocar o gabarito encostado no bloco. E agora vamos girar a polia ao contrário, para cá, onde que o looper daí volta um pouquinho, volta e avança. Ó, ficou rente igualzinho, tanto na volta como na ida. Isso é importantíssimo, isso é responsável pela abertura da laçada e ao mesmo tempo o looper, a ponta do looper passar tanto na ida como na volta no mesmo lugar. Agora vamos colocar uma medida de 2,5, o looper todo recuado, 2,5 milímetros. Isso é uma chave Allen de 2,5, a gente encaixa ela pelo ladinho chato. Isso, 2,5. A gente aperta um pouquinho o suporte de alumínio embaixo. Aqui agora vamos regular, já regulamos 2,5, né? Então agora temos que regular a altura da barra da agulha quando a ponta do looper pega a última agulha mais baixa. Então aqui colocou também o sargentozinho encostado no bloco para que a barra da agulha não gire, para ela ficar alinhado as agulhas na chapa. Então soltando lá o suporte, aí você pode subir e descer a barra e você tem certeza que a barra não vai escapar e girar. Agora verificando a altura, observando também como pega na primeira agulha pega um pouquinho na metade da cava e na última pega bem no final do chanfro, tá? Não em cima do furo, tem que ser bem no final do chanfrinho da cava, do rebaixo. Assim tá ótimo. Isso, agora vamos observar a passagem na ida do looper na primeira agulha, ver a distância que passa, ó, ele bate um pouquinho, ó, veja bem. Vamos ver agora na última, está passando longe, certo? Isso nós temos que acertar no excêntrico do tomamento do looper, tá? Que é essa regulagem aqui, nesse excêntrico aqui. A gente solta um parafuso um pouquinho, o outro também, deixa os dois apertados um pouquinho e gira-se na polia da máquina. Tranca lá na frente, a chave dentro e gira aqui atrás. Assim, dessa forma. Encaixou a chave e aqui ele vai forçar um pouquinho, tá? E a chave travada lá no parafuso. O parafuso só leve encostado no eixo. Isso, verificando novamente. Nós atrasamos, quer dizer, adiantamos o excêntrico um pouquinho para que a face da primeira agulha e na última agulha o looper aproxime e passe mais pertinho um pouco, tá? Como na última está passando bem pouquinha coisa de folga aí, e a primeira justo, tá? As duas poderiam passar justo nas duas extremidades. Aí
você tem um resultado melhor na costura de elástico, né? Assim está ótima a passagem. Para verificarmos a distância que a ponta do looper passa na agulha, a gente tem que descontar um pouquinho a folga do suporte. Então a gente vem com esse dedo aqui, aperta um pouquinho e daí gira a máquina até que a ponta do looper chegue na agulha. Observamos agora no girar a máquina, quando a ponta do looper chega na agulha, o looper belisca um pouquinho a agulha, ele bate um pouquinho na agulha. Mas quando a gente compensa a folga, encosta um pouquinho no eixo, ó, veja bem, passa rente, fica uma folguinha mínima. E quando não pulsionamos o eixo, nota que pega um pouquinho, tá? Isso é o correto, assim. Sempre compensar essa folga para não ocasionar tão fácil a falha de ponto. Pronto, agora vamos observar também como é que ela passa as agulhas passam nas costas, né? A agulha mais baixo, ela flamba bem pouquinha coisa nas costas do looper. E a da direita, ela encosta um pouco mais. Voltando outra vez, ver como é que pega a primeira agulha e a última. Ok. Se acaso nós tivermos problema de bater muito nas costas e na ida o looper estiver passando justo na primeira e na segunda agulha, o que a gente pode fazer? A gente gira esse piloto aqui bem pouca coisa, para que essa agulha aqui fique mais para frente e essa aqui mais para trás. A gente gira nesse sentido. E daí esse centro aqui, a gente vai trabalhar com ele mais atrasado. Aí consequentemente, vai bater menos nas costas. Vai passar com um pouquinho mais de folga, tá? Ok. Agora nós vamos observar a furação aqui do excêntrico. Observando aqui, apareceu o primeiro parafuso. Ali, ó, tá? Girando mais um pouquinho, vai aparecer o segundo parafuso do excêntrico na biela de alumínio. Então eles praticamente ficam alinhados com esse outro parafuso aqui. Esse segundo com o segundo, e depois aqui o primeiro com o primeiro. Esse do excêntrico aqui dentro, que é o do tomo do looper, ele fica um pouquinho atrasado em relação ao excêntrico da ida e da volta. Tá? Deu para ver? Dá um pequeno diferenciamento no alinhamento. Pouquinho coisa atrasado, mas é muito pouco, tá? Próximo passo agora de regular do looper, vamos ter que regular o protetor da agulha dianteiro. Então nós temos regulagem tanto aqui como na parte posterior e aqui também. Então a distância que ele tem que ficar aqui, ele tem que ficar rente pela agulha da direita, tá? E encostado, ele tem que ficar rente, a mesma folga nas três agulhas. Para quê? Quando se costura e segurar o tecido, para as agulhas não virem para frente e fugir do alcance da ponta do looper, tá? Ok, também observando a altura que fica o guia, é mais ou menos 1 milímetro abaixo da parte inferior do looper, tá? E agora a folga nenhuma, tá? Totalmente encostado, para que a agulha ela fique posicionada e não fuja do looper, né? Fica rente, tá? Agora vamos colocar o dente no lugar e regular a altura dele para 1,5 milímetro de altura em relação à chapa, tá? 1,5, a parte da frente. A parte de trás a gente nota que é um pouquinho mais baixa, tá? Mas isso é justamente para proporcionar um efeito de diferencial. Pode-se também trabalhar com o dente totalmente na mesma altura de trás como da parte da frente, onde que daí se regula no pino excêntrico, tá? Mas dessa forma aqui a máquina tem
rendimento melhor, que ela faz o efeito de diferencial, onde que a costura fica mais lisa e mais bonita, não fica com aquela ondulação, né? Agora vamos regular o transporte, que é o movimento do dente, em relação à agulha. Então nós temos aqui o excêntrico que puxa o dente e aqui outro excêntrico que sobe e desce, tá? Então nós temos aqui o primeiro parafuso e depois o segundo parafuso em sentido de giro. Esses parafusos eles têm que estar alinhados de forma no comprimento do eixo, tá? Então aqui no caso aqui, esse aqui teria que levar um pouquinho para lá, para esses dois ficar exatamente alinhados. Agora nós temos que adiantar ou atrasar aqueles dois excêntricos que a gente viu que tem que deixar alinhado os parafusos, para que, no caso, os dois excêntricos eles façam um movimento de subir, puxar e descer. E agora, para colocarmos eles na posição correta, nós vamos adiantando, girando a máquina, até a ponta do looper passar 1 milímetro da agulha no lado esquerdo, tá? Agora observamos a altura do nosso dente, já regulado anteriormente com 1,5, ele teria que ficar rente aqui. E se ele não tiver, aí nós temos que atrasar ou adiantar os dois excêntricos. Seria esse aqui e esse aqui. Adiantar ou atrasar os dois sempre junto, com os parafusos alinhados, tá? É outra forma de verificar os excêntricos de transporte. Coloca uma parte plana em cima, gira a polia no sentido de giro, até você sentir que o dente encostou nesse gabarito. O dente está bem rente à chapa. Agora vamos observar como é que parou nessa, como havia dito antes, o nosso looper, ele deve ter passado 1 milímetro, talvez 1,5 milímetros da agulha, ó, viu? Bem certinho. Ó. Essa é a posição correta dos excêntricos, que é um movimento. É o tempo certinho que o dente vai começar a puxar o tecido, tá? Assim está perfeita a regulagem. Passando 1 milímetro a ponta do looper da agulha. Isso é para que a ponta do looper já tenha pego a última laçada e só então o dente vai encostar no tecido para transportar novamente. Isso faz com que você não perca a laçada, porque se o looper não chegou na última agulha, não pescou a última laçada, e o tecido já estiver começando a transportar, aí é tipo a máquina transporta com a agulha dentro, então acaba perdendo a laçada, porque ela mexe o tecido e a laçada bate para o lado e você tem falha de ponta. Regulando agora o guia traseiro das agulhas, né? Nós temos que deixar uma folga. Não pode ser justo, tem que ficar uma folguinha de uns 2 décimos de milímetro, para que na rotação o guia não bata na agulha e ele faz a agulha afastar do looper. A regulagem do ponto é feita nessa biela. Afrouxa-se o parafuso aqui. Para baixo você diminui o tamanho do ponto e para cima você aumenta. Sempre que mexer nessa regulagem, você é obrigado a regular novamente o guia de agulhas traseiro, porque no caso se você diminuir o ponto, ele vai ficar muito longe das agulhas, e se você aumentar o ponto, aí vai bater nas agulhas, então tem que voltar a fazer a regulagem nele, após regular o tamanho do ponto. Observando agora como fica o nosso transporte, a regulagem, está saindo a chapa certinho, entra na chapa, a agulha não rasga o papel,
Tá certinho. Sempre na saída, dependendo da regulagem, você pode adiantar um pouquinho o transporte para transportar um pouquinho na saída da agulha da chapa. Mas na entrada nunca pode transportar, certo? Observando agora o dente indo para trás, parou de transportar e veja a altura boa que nós temos da ponta da agulha até na chapa. Tem uma agulha, uma altura bem legal. Então dá para costurar grosso sem problema nenhum. Vamos girar mais uma vez. A agulha entra, transporte bem, sobe, puxa, puxou tudo, parou de puxar, momento de descida, ó, a agulha tem bastante altura, podemos costurar material grosso, elástico, sem ter problema nenhum. Está regulado 100% certo esse transporte. Agora que já temos toda a regulagem da máquina pronta, a gente pensa que está tudo resolvido. Mas é muito importante a regulagem da pressão dessa mola. Nós vamos ter que fazer a mesma pressão em todos os tensores da máquina. No caso de 2 agulhas, os 2 tensores, e na máquina de 3 agulhas, os 3 tensores. Se isso aqui não estiver calibrado certo, com a pressão certa, a máquina pode falhar ponto. E a gente volta a mexer de novo na barra da agulha, mexe no looper, e nada disso vai resolver. O único culpado é só a pressão, a equalização da pressão das molas, de uma mola igualzinha à outra, a mesma pressão. Então aqui nós temos, eu fiz aqui um peso de 20 gramas, tá? Pode ser umas 2, 3 porquinhas também que deu o mesmo peso de 20 gramas, a gente pode pesar isso numa balança eletrônica, certo? Aí vamos desmontar aqui nosso tensor para mostrar como é que isto funciona. Sacamos a bucha fora. Aqui nós fizemos dessa forma, engatamos o nosso pezinho aqui, engata, tá? Temos que tomar cuidado nós vamos girar esse tensor um pouquinho nesse sentido, tá? Até esse bracinho ficar na horizontal, certo? Que não adianta eu deixar assim, que não vai dar a pressão certa. Então nós vamos girando, ó, aqui já ficou mais alto, né? Então eu volto um pouquinho até ficar na horizontal. Ok, ficou na horizontal agora o bracinho, certo? Agora eu vou montar a buchinha, e essa buchinha, esse lado aqui nós temos que encaixar e girar até encostar na mola. Observando aqui, girando, encostou, certo? Aí seguramos dessa forma e apertamos o parafuso. Então nós já temos a pressão certinha, de acordo com as 20 gramas do nosso gabarito. Então aqui eu já tenho a pressão certinha. Eu faço com todos os 3 tensores da máquina, para que todos fiquem com a mesma calibragem. E isso aqui vai fazer com que a máquina funcione certinho. E depois, quando você estiver regulando a máquina, na costura, você só vai mexer aqui no tensor, mais ou menos pressão, e você não vai mais mexer nessa pressão de 20 gramas, tá? A única coisa que você vai fazer é soltar o parafuso aqui que vem na carcaça que fixa aqui, que você vai dar mais curso para deixar esse aqui mais levantado ou menos levantado, mais curso e menos curso, certo? Isso que vai daí mexer com o tamanho da nossa laçada. Botando girado mais para cima, ela vai dar mais curso, então ela vai deixar uma laçada menor. Se eu deixar o corpo girado mais para cá, vai ter menos curso, então a laçada vai ser maior. Muito importante essa regulagem. Vamos verificar agora a regulagem do coração, o alimentador de linha do looper. Aí observamos o movimento do looper, movimento de ida. Quando ele chega no ponto morto do lado esquerdo, querendo retornar, aí ó, observamos que já esticou de 1 a 2 milímetros de linha.
Aí, ó, esse tanto ele já esticou. Aí a gente atrás e adianta pelos parafusos que estão no orifício aí.